Seja bem-vindo ao Pode Mais Carreira, porque se você pode mais, a sua carreira pode muito, muito, muito mais. Muito prazer, eu sou a Fernanda, gestora de recursos humanos, especialista em gestão estratégica de pessoas e também em pedagogia empresarial e educação corporativa. Seja bem-vindo ao Pode Mais Carreira, onde a gente fala sobre vida pessoal, profissional, mundo de trabalho. É um prazer te ter aqui. E aí, vamos para o novo episódio? No episódio de hoje, vamos falar sobre burnout e rust out. Já ouviu falar? Pois então, vamos juntos nessa para a gente poder entender mais sobre essas duas faces do esgotamento profissional que estão crescendo, sejam nas organizações, sejam nas empresas e impactando saúde, clima e resultado. Bom, para começar dimensionando um pouco, quanto a números, em 2024 o Brasil registrou mais de 470 mil licenças médicas por transtornos mentais, o maior número em 10 anos e 68% acima de 2023, conforme o gráfico do Ministério da Previdência Social, que calcula a série de 2014 até 2024. Os transtornos de ansiedade e os episódios depressivos estão aparecendo entre os principais motivos desses afastamentos. Isso mostra um retrato claro da crise de saúde mental que atravessa empresas e carreiras. E você pode ter certeza, são números que impressionam. E para hoje eu vou então te guiar para esses sinais práticos quanto a burnout e rust out e também os impactos reais, sejam para pessoas e também sejam para negócios. Primeiro de tudo, imagino que você já tenha ouvido falar sobre o burnout, que é o esgotamento relacionado ao trabalho, quando o estresse crônico não é gerenciado e se esvai, simplesmente com sobrecarga, metas irrealistas, falta de autonomia, sensação de pressão constante e acúmulo de horas. Na prática, a pessoa com burnout passa a sentir exaustão, desconexão com o trabalho e até queda de eficácia. Se você estiver sentindo esses sintomas, eu te recomendo ir à terapia, se cuidar, porque isso sim é muito importante. Bom, então o que seria o rust out, que é um termo novo que muito se fala agora em 2025? Muitas pessoas consideram que o rust out é o primo silencioso do burnout. Até porque o rust out, ele não nasce do excesso, mas da subutilização. Por exemplo, da falta de desafio, da sensação de monotonia, de tédio, de tarefas pouco significativas, de baixa autonomia e até ausência de perspectiva. O rust out é considerado o esgotamento pelo tédio e desacoplamento de propósito. Nesse ano de 2025, esse tema tem ganhado manchetes no país, com matérias que explicam os sintomas, as causas e o que as empresas podem fazer. Atenção total se você também estiver sentindo esses sintomas. Eu te recomendo a buscar terapia e médicos que possam te ajudar. Além disso, pense o seguinte: quando a gente fala de burnout é aquela sensação da queima, da explosão, daquilo que acontece. O rust out é aquilo que enferruja. Em um, o problema é demais, no outro parece ser de menos, seja de baixo estímulo, de baixo sentido e sente que não está progredindo. Mas por que isso merece tanto atenção? Esses são sinais de alertas e que precisam ser considerados. Saúde mental não é um tema para depois, é um tema para agora e sempre. E precisamos falar sobre isso na carreira, na jornada e nas organizações. São temas significativos e que são considerados também importantes para a gente cuidar da saúde mental. Quando a gente fala de burnout, existem inúmeros sinais de alerta, como por exemplo aquele cansaço que não passa mesmo após um descanso curto. O burnout também tem um sinal de irritabilidade e sensação de estar no vermelho o tempo todo.
Existem também outras características que muitas matérias informam, que é a questão da insônia, da dificuldade de foco e de memória. Há também um distanciamento afetivo do trabalho e das pessoas. E aí o resultado, queda de desempenho e erros que antes também não aconteciam. Por vezes, identificamos também e encontramos por aí pessoas com burnout porque gostam tanto do que fazem que não sabem parar e têm dificuldade em parar. E isso é um sinal de alerta. E espero que você, com esse episódio, possa refletir como é que tem sido a sua jornada e como tem sido também as sensações que você tem tido dia a dia. E o Rust Out, o que seria isso, Existem também sinais de alerta para ele, que basicamente, hoje em dia consideram a apatia persistente, aquela procrastinação, a queda de interesse, aquela sensação de que o trabalho está mecânico demais, que não tem brilho nos olhos, até mesmo uma sensação de inutilidade ou de se sentir estacionado, e também aquela contribuição mínima em reuniões e aquela sensação de querer fugir de projetos que possam ser até desafiadores. E esses e outros vários sinais são de muita alerta, para todas as pessoas no mundo do trabalho. E claro, existem também reflexões que, se você for da área de RH, assim como eu, ou se você for um líder, que você tenha atenção a algumas perguntas sobre o seu time, sobre você mesmo. Será que a carga de demandas tem sido inviável para o tempo e os recursos disponíveis? Será que essa carga está em excesso? Será que hoje as pessoas ao seu redor, da sua equipe, do seu time, têm tido desafios e também autonomia suficiente para conseguirem usar os seus talentos e trabalharem com mais leveza? E tem por acaso tido reconhecimento e perspectiva quanto ao desenvolvimento? Pare para pensar. Quais as respostas que têm indicado excessos e quais têm indicado déficit. E aí você vai tendo pistas claras do burnout ou do rust out, respectivamente. Claro que os dados nos mostram muitas informações, muitas matérias, muitas reportagens, e até mesmo em uma das reportagens de 2025 tem destacado muito a crise da saúde mental, onde quase 500 mil de afastamentos aconteceram no ano passado, o que significa um nível recorde desde 2014, e que nos mostra a importância desse debate, de levantar essa pauta. Se o Rust Out tem chegado com tudo, isso merece ainda mais atenção. Temos percebido isso, seja nos noticiários relacionados à carreira, seja o RH que discute, mas esse não é um trabalho apenas do RH, mas é preciso um compromisso de todos para se cuidarem e cuidarem das pessoas ao redor. É importante entender que o problema não é só sobre trabalhar demais, mas também até trabalhar sem sentido, e que isso sim afeta a produtividade, a inovação e até o querer ficar ou não em uma empresa. São vários os impactos, seja no colaborador, sejam nas equipes e até no próprio negócio. Quando a gente fala desses impactos, relacionados a burnout ou rust out, o burnout ele indica no colaborador aqueles riscos de transtornos de ansiedade, de depressão, de adoecimento físico e até afastamentos, porque a pessoa se sente tão pressionada, ao mesmo tempo com tanto trabalho, que não há aquele descanso, e sim um alto grau de ansiedade, e merece atenção e cuidado. Já o Rust Out, ele tem alguns impactos muito fortes, que é a questão da baixa autoestima, da sensação de estagnação, daquele desengajamento que vai empurrando até acontecer um pedido de desligamento, e que também merece atenção para que você de fato cuide de você e cuide das pessoas que trabalham com você, porque todas essas pessoas merecem consideração
reconhecimento e também para que sintam que seu trabalho de fato tenha propósito. Há também, claro, indicadores e impactos, seja na equipe, seja na organização. A organização começa a sentir o absenteísmo e também a necessidade de mais atestados médicos, de mais afastamento, porque demonstra que as pessoas não vão bem. Aliado a isso, quanto mais casos de burnout e até de rust out, percebe-se também uma queda de produtividade e até de inovação. As decisões vão se tornando mais conservadoras ou até mesmo adiadas. E claro, há também um custo nessas licenças, seja o custo direto, seja custo indireto, seja para substituição, seja por causa dos afastamentos, seja a questão da perda do conhecimento e de pessoas que acabam tendo que se afastar ou sair da empresa porque não se encontram mais ou porque é pesado demais, e tudo isso também merece atenção. Até porque a gente passa a considerar então que aparecem cada vez mais relações que vão ficando mais frágeis, com falta de confiança e a colaboração que vai se deteriorando. E a marca empregadora sofre também quando o tema é negligenciado. E aí fortes talentos também não ficam. O que muito se fala na retenção de talentos, de manter esses talentos, E que na verdade a escolha do colaborador sempre ficar ou não, é dele essa liberdade. Mas o querer ficar vai indo embora a partir do momento que não se cuida da saúde mental, não se fala da saúde mental e as pessoas não vão encontrando de fato propósito naquilo que fazem. É preciso também entender que em 2025 falar de saúde mental é também estratégia de negócio. Estamos cada vez mais vivendo em mundo acelerado, tecnologia exacerbada e parece que estamos tendo sempre a necessidade de estarmos disponíveis. Mas a verdade é que a gente precisa trabalhar com mais propósito, com mais respeito, interagindo mais entre as pessoas, criando conexões, mas também aprendendo a falar sobre descanso e pausa, porque isso é muito, muito, muito valioso. E a gente precisa também entender, então, por que isso cresce, E por que isso tem crescido tanto? É o mundo exacerbado na tecnologia? É a sensação que a gente tem de que não pode parar, que a gente precisa sempre trabalhar e pagar a conta? Mas a gente precisa também entender o porquê então isso cresce. Claro, existe hoje em dia a questão da arquitetura do trabalho. Por quê? O trabalho está cada vez mais arquitetado com mais metas, com mais números, com mais prazos que por vezes estão até desalinhados da capacidade real, seja do número de pessoas, seja do prazo de entrega, que de fato não faz sentido para aquilo que precisa de fato construir. E aí gera mais ansiedade, gera mais medo, angústia. E então passa a crescer, e se torna uma causa raiz essa arquitetura de trabalho. Existe também uma outra causa, como eu disse, da questão da tecnologia, que é o ambiente digital. As notificações que não param, aquela sensação de urgência que não para, não passa, que é contínua, e também aquela necessidade de ter sempre a resposta pronta. Isso faz com que a gente permaneça sempre à disposição, com aquela sensação de que não pode parar, que não pode estar indisponível, e a gente se cansa e vai para um centro de exaustão. Há também um outro tipo de causa raiz muito mencionado em diversas reportagens, que é a questão da baixa autonomia, e que são gatilhos por rust out, que é quando você começa a entender que não tem autonomia para tomar decisões, que os seus talentos e sua criatividade vão ter que ser deixados de lado, não são tão importantes assim, e aí você cai para o tédio, para a falta de propósito. Então a baixa autonomia tem sido também uma causa raiz, principalmente do rust out. E existem resíduos também da pós-pandemia que a gente ainda sente muito, seja a questão da reconfiguração das rotinas, se vai trabalhar presencial, híbrido, remoto, tantas novidades, tantas reconfigurações que ainda acontecem.
E ainda o luto e as inseguranças que ainda reverberam e aparecem nos dados de 24, nos dados de 2025 e assim por diante. Mas todas essas causas, elas pedem também respostas, porque não dá para tratar só como uma questão, né? É preciso trabalhar isso de forma individual, de como isso está acontecendo com as pessoas, com os grupos e com as organizações. Claro que existem várias maneiras da gente buscar prevenir o burnout, prevenir o rush out, mas a gente precisa primeiro falar sobre isso e dar atenção às pessoas. Quando a gente pensa no burnout, que é a questão dos excessos, a gente precisa, seja como RH, seja como liderança, donos de empresa, pensar em qual tem sido o planejamento da capacidade. Ou seja, as metas casam com os recursos e com o tempo que tem para entrega? Faz sentido? Além disso, né, como uma prevenção desses excessos, é preciso buscar cada vez mais reduzir reuniões que não têm propósito, que não têm fundamento. E sim, utilizar o tempo da melhor forma, reservar momentos de foco para que os times de fato possam se concentrar. Senão vai ser sempre uma reunião conectada a outra e nenhum tempo de foco e de desenvolvimento. Ainda há um ponto também muito importante, que é a questão do direito à desconexão. Precisamos falar sobre políticas fora do expediente, do momento em que aquele colaborador precisa do descanso e que aí sim ele vai poder se desconectar, se desligar e entender que é um tempo para ele, para a família dele, para outros hobbies fora do trabalho. E claro, o pensamento de autonomia. Os líderes, eles têm renegociado prazos ou têm sequenciado demandas. Tem dado espaço para as pessoas gerarem mais criatividade, colocarem criatividade em ação e terem autonomia? Sim ou não? E um ponto fantástico que é a questão do suporte clínico. Se hoje o time, as equipes têm acesso, seja a psicoterapia, telepsicoterapia, a encaminhamentos para psicólogos, psicoterapeutas, para psiquiatras e demais consultas. Precisamos falar sobre saúde mental, não amanhã, não apenas amanhã, mas hoje, agora, e ter a atenção às pessoas. Não somos máquinas, não somos robôs. Por mais que tenhamos falado muito sobre inteligência artificial no mundo atual, mas nós não somos. Nós somos seres humanos e que merecemos também atenção. E essa construção vai ser feita por mim, por você, para as pessoas que você trabalha, por todos nós. E claro, também falando de rush out, existem outras formas de prevenção, focado nele, que é essa falta de estímulo que acontece. Basicamente, quando a gente começa a considerar que os cargos, eles podem ser redesenhados, seja pela complexidade, seja pela necessidade da autonomia, e orientados também, seja com trilhas de desenvolvimento, seja em relação à competência, para que as pessoas entendam por que elas fazem o que elas fazem, para que tenha mais clareza, para que as pessoas estejam mais atreladas com aquilo que precisam entregar e enxerguem valor naquilo que fazem. E às vezes até são conversas simples, são desenhos de cargo que mostram mais clareza, mas que mostram por que as pessoas fazem o que fazem, né? As pessoas precisam também cada vez mais entender que os objetivos precisam estar associados com significado e conectar essas entregas com impacto, seja ao negócio, seja ao cliente, demonstrar o porquê cada objetivo é importante, porque cada meta é importante, como é que isso impacta na empresa e no cliente e no próprio colaborador como profissional, como ele pode se sentir desenvolvido e por que isso faz sentido colocar em ação. São coisas que parecem claras na mente do líder, mas que talvez não tenha sido tão cascateado assim e que há essa necessidade também desse cascateamento. Há também a necessidade de rituais de reconhecimento, de valorização e de elogios. Sim, precisamos valorizar os elogios nas organizações. Precisamos colocar mais elogios em ação, não só pedido, não só demanda, não só agenda, não só reunião, mas elogiar as ações que as pessoas fazem, reconhecer as pessoas, reconhecer o trabalho e a dedicação diária.
E para isso, você pode criar no seu negócio, na sua empresa, na sua equipe, rituais que ajudem isso, né? E que seja frequente, que seja específico, que as pessoas tenham clareza porque estão sendo elogiadas, o porquê estão sendo reconhecidas e que os talentos se sintam ativados, entendendo que é preciso colocar em ação, que os projetos têm estratégia e que têm fundamento e que toda entrega tem sido bem-vinda e reconhecida e acompanhada, né? Com muito mérito e com muito proximidade e que há impacto nisso. As empresas e as equipes também podem olhar para a questão de métricas, né? Como estão os indicadores de risco psicossociais? E isso é um papel muito importante que pode ser feito, né? De analisar cada cargo, né? E sua carga de trabalho, autonomia, se tem clareza nos objetivos, as pausas, além de dados também de afastamento, né? Que podem ser monitorados semestralmente, trimestralmente e assim por diante. E cada vez mais também desenvolver os líderes desses times para que possam desempenhar cada vez mais a escutativa, o feedback, possam acompanhar os seus times de forma mais próxima e que esses líderes também tenham apoio, porque esses líderes também merecem atenção, não só fornecer, mas eles também precisam receber, assim como o RH, porque quem cuida do RH? O RH cuida de gente, quem cuida do RH? O RH também precisa estar conectado para que possa também cuidar da sua saúde mental, cuidar da saúde mental da sua equipe. E é preciso entender e às vezes até começar pequeno, seja um piloto em alguma área mais crítica, seja com alguma meta mais específica, algum acompanhamento de indicador, uma avaliação, uma pesquisa de clima, para que traga proximidade, para que levante dados, para que demonstre como é que está sendo na organização a pauta de saúde mental. Imagina só também, né? Quando a gente fala que o burnout e o rust out, eles são diferentes, eu trouxe aqui 2 tipos de caso para que você possa entender um pouco dessa diferença. Por exemplo, alguém que levanta a pauta da necessidade ali, do excesso, que está tendo muito excesso, que está tendendo a um burnout, imagina que uma área de operações, né, seja num pico de demanda e que tem 15 reuniões semanais por pessoa. O que fazer numa situação dessa? Existem algumas ações para evitar com que gere de fato e aconteça o burnout, seja a revisão das metas, a redução das reuniões em 40%, a necessidade da criação das janelas para foco, o rodízio de plantões para que as pessoas tenham descanso e que tenha esse rodízio. E qual seria um resultado esperado para uma ação como essa, num caso como esse? Há um resultado esperado de queda de erros, das pessoas mais descansadas, das pessoas mais focadas e da produtividade que pode se elevar a partir do momento que você tem ações como essa para que de fato extingue o burnout. Existe um outro tipo de caso que eu trouxe aqui para exemplificar o que poderia fazer para controlar ou contornar o rust out. Por exemplo, imagina que você tem um time administrativo que tem rotinas repetitivas, totalmente repetitivas. E além disso, tem baixa autonomia, porque está muito ali na parte operacional. O que fazer com uma situação dessa para que possa contornar a situação do rust out, do possível rust out? Bom, existem algumas ações como redesenhar as responsabilidades de cada um, fazer job rotation para que as pessoas possam visitar outras áreas durante a semana e tenham a experiência de trabalhar com outras pessoas e outras atividades, conduzir projetos que possam melhorar, que possam deixar a área mais tecnológica, mais rápida, mais ágil, e também o reconhecimento mensal das entregas que têm tido impacto e por que aquelas tarefas são importantes, mesmo que sejam repetitivas, mas que elas tenham valor. E aí, qual seria o resultado esperado para uma situação como essa? Seria com certeza um aumento de engajamento, mais inovação, queda da necessidade de saída, da intenção de ir embora, de deixar a empresa e mais senso de pertencimento, ainda mais quando você começa a conectar com outras áreas, entender outros setores e redesenhar as responsabilidades. Então existem inúmeras formas de contornar, seja o burnout, seja o rust out, mas um ponto-chave, sem dúvida, é estar
perto das pessoas. É também estabelecer espaço seguro, né? Espaços com segurança psicológica para que as pessoas possam se expor e colocar suas opiniões, possam colocar suas ideias, possam também ser elas de forma com mais autonomia e mais confiança. Sem dúvida, promover espaços com mais confiança tendem a gerar mais conexão. Então, para pensar você que está me ouvindo agora, né? Faz um check-in semanal, como é que tá? Como é que você está se sentindo? Você está com energia? Está com propósito? Está sentindo progresso na sua jornada? Faz essa autogestão. Não espere que ninguém venha fazer isso por você, mas você coloque esse plano em ação. E comece a pensar, qual tem sido o meu objetivo? Negociar o que é prioridade para você, entender o que é realmente crítico, o que não é, reconstruir a sua rotina, ter pausas, fazer pausas são muito importantes, contato com a natureza, movimento, que é muito importante, mas as pausas são muito importantes. Se ainda assim os sinais persistirem, não hesite em procurar ajuda. Procure ajuda, fale com pessoas próximas, busque um acompanhamento, mas jamais deixe de se cuidar e de se atentar para si mesmo. É importante cuidar de si e ter atenção com as pessoas ao seu redor. E para reforçar tudo isso, a gente pode pensar o porquê será que tudo isso tenha acontecido, né? Seja o tédio, a estagnação, a ansiedade, a procrastinação, a sensação de inutilidade. Precisamos estar próximos, precisamos buscar cada vez mais apoio para as pessoas, precisamos ter mais clareza nas nossas comunicações, precisamos nos conectar mais, cuidar da nossa rotina. E também saber buscar apoio e levantar a mão quando as coisas não vão bem, quando as coisas precisam de ajuda. Saúde mental é estratégia de negócio também. E cuidar de pessoas também é cuidar do resultado. Então, para pensar como você pode começar. Comece pelo básico na empresa que você está, na equipe que você faz parte, nas pessoas com que você trabalha. Estabeleça momentos do café onde vocês possam conversar, onde vocês possam almoçar juntos, onde vocês possam fazer uma pausa para um lanche, mas interagir. O trabalho, ele é importante, ele é fantástico, a gente pode ter muitos resultados incríveis a partir do trabalho, mas o trabalho não é só a busca pelo dinheiro, mas é o desenvolvimento, é o crescimento, é a interação com as pessoas, é o errar, é o acertar. E se você é profissional de RH ou líder, leve o burnout e o rush out para a pauta executiva. É preciso pensar nas métricas, nos rituais de cuidado. É importante começar pelo básico, é importante cuidar das pessoas. Como eu disse, não é uma pauta para a gente falar apenas amanhã, mas todos os dias. E essa pauta pode começar hoje, desde o momento que você se compromete com a sua própria rotina, em reduzir mais a questão das reuniões, ter momento de foco, saber entender quais são os seus limites e levantar a mão e buscar apoio, buscar ajuda. Tenho certeza que você não está sozinho nessa e que juntos podemos cuidar mais de nós mesmos e também de todas as pessoas que nos acompanham no dia a dia. E aí, faz sentido para você? Eu espero que hoje você saia daqui com a certeza de que saúde mental é importante e é inegociável. E que você possa cuidar mais de você a partir dessa conversa, cuidar mais das pessoas que você ama. E assim você também estará cuidando do resultado que eu sei que também é importante para você. Se esse episódio fez sentido, compartilha com quem você acha que também tem que cuidar mais de si e mais das pessoas ao redor. Encaminha esse episódio, eu vou adorar poder chegar a mais pessoas junto com você. E se você quer entrar mais no papo, trazer pautas e temas, me acessa lá pelo Instagram, @fernandesteven.rh. E você já sabe, toda segunda-feira tem um episódio novo aqui no Pode Mais Carreira. Compartilhe com quem precisa ouvir e até a próxima semana. Grande abraço e até lá!